Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia, sou professora de inglês. Espero que vocês tenham descansado um pouco na semana passada e curtido muito a Páscoa de vocês. Bom, vamos começar a aula, então. Let's hit the road. Do que você se lembra? Tente se lembrar sobre o que a gente discutiu na semana passada. Eu tenho duas frases para vocês tentarem usar para lembrar um pouquinho sobre o que a gente está falando. He drinks coffee every morning ou she's taking English classes. Qual você acredita que esteja certo? Bom, para um pouquinho, pensa na estrutura do verbo, em como a frase está construída e o que ela está falando. E aí, conseguiu pensar um pouco? Se você respondeu que a primeira está certa, parabéns, você acertou. Então, vamos lembrar um pouquinho, rapidamente, sobre present simple. Let's go back in time. Quando usamos para descrever verdade absoluta, descrever pensamentos, sentimentos, ideias e opiniões, coisas que esperamos que não mudem ou coisas que acontecem com regularidade. He drinks coffee every morning está falando de uma coisa que acontece com regularidade, certo? He drinks coffee every morning fala de ele toma café todas as manhãs. Se a gente fosse parar e analisar somente isso, a gente já saberia que era um present simple. Mas, se a gente for lembrar de toda a estrutura do verbo, vamos pensar. O verbo no present simple pode ser estruturado da forma natural do verbo nas pessoas. I, you, we e they. E altera-se no he, no she, no it, acrescentando s, es ou is nessas exceções. O verbo mais s acontece na maioria dos verbos, como a gente viu semana passada, Navi takes her by the hand. No verbo o verbo mais es acontece quando as palavras são terminadas em o, ch, sh, ss, z e x, como Larissa goes to the mall every Saturday. O verbo mais IS acontece quando as palavras terminam com consoante mais Y. Por exemplo, a gente tira o Y e coloca o IS. The bird flies around the tree, com o verbo fly. E aí, conseguiu lembrar um pouquinho? Vamos, entretanto, prestar atenção nesse meu aviso. Lembra-se que eu falei que quando a gente acrescenta o auxiliar do e does, quando acontecem perguntas ou respostas curtas, a gente não acrescenta nada no verbo, pois quando usamos o auxiliar, ele já indica a pessoa que estamos nos referindo. Porque quando a gente usa o do, é para certas pessoas e o does para o he, para o she e o it, certo? Então, por exemplo, does he live here? A gente já sabe que a gente não precisa falar does he lives here, tá bom? Bom, e a outra frase? Vamos usar essa aqui de exemplo agora. E a frase? She is studying English tonight. Qual é o tempo verbal? Porque, se a gente for parar para pensar, a outra frase não está correta. E aí, tenta fazer algumas hipóteses sobre o que está acontecendo nessa frase, por que ele termina com ing e não o s ou o tempo verbal anterior. E aí, conseguiu pensar um pouco? Se você disse que é o present continuous, parabéns! Nós estaremos falando sobre ele hoje. O presente contínuo a gente usa quando devemos escrever algo que está acontecendo no tempo que falamos, ou irá acontecer daqui a um curto período de tempo, ou irá acontecer por algum tempo ainda. Por exemplo, isso está acontecendo no momento que falamos, a minha irmã está lavando a louça. Isso é um exemplo de presente contínuo, só que em português. Ou, por exemplo, irá acontecer daqui a um curto período de tempo. Daqui a 2 horas eu vou
fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Júlia vai pegar o trem hoje à noite. Isso seria um exemplo de presente contínuo. Irá acontecer ainda por um curto período de tempo ou por algum tempo. Júlia estará dando aulas de inglês pela internet por conta do coronavírus. Isso seria um acontecimento que está acontecendo por algum tempo. Está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo por algum tempo. Ou quando a gente usa a marca de tempo como agora, hoje e etc. Bom, tenta, aproveitando que eu só falei frases em português, tenta pegar essas frases que eu falei e colocá-las no inglês, usando o present continuous, tá bom? E aí, conseguiu? Vamos agora falar sobre como o presente contínuo acontece. Eu pedi para vocês fazerem hipóteses, não tem problema se vocês erraram, vamos tentar verificar isso agora. Nós formamos por meio do verbo to be, se vocês prestarem atenção na frase, mais o acréscimo ing, que seria no final do verbo principal. O exemplo que eu posso usar aqui é We are playing video games. O verbo to be está presente pelo are, e o verbo play está conjugado com o ing. Conseguiram ver isso? Tente pegar as frases anteriores que eu falei e ver se você acertou alguma coisa, se você errou. Lembre-se que devemos conjugar todas as pessoas, não somente o he, o she e o it, como acontecia no present simple. Let's dive into training. Se você acabou de escrever as frases que eu disse anteriormente, vamos prestar um pouquinho de atenção nesse vídeo que eu estarei comentando. Então, que tal observar um diálogo sobre viagens com esses tempos verbais? Vamos colocar nosso estudo em prática analisando o vídeo Taking a Vacation. Ligue a legenda em inglês para perceber as palavras que os atores usam. Pause este vídeo e abra na descrição o outro. Vamos analisar. Nós estaremos falando um pouquinho sobre viagens, se você percebeu o assunto que está falando no diálogo. Então, preste atenção no vocabulário. Pesquise vídeos no YouTube caso queira aprender mais sobre o vocabulário interessante de viagens. Bom, tente pegar os verbos e analisar toda a estrutura do que está acontecendo nesse diálogo que eu mostrei. Não tem certo e errado. Só é um treinamento. Se você não quiser fazer, tudo bem. E quando a gente usa o simples ou o contínuo? Bom, o simples a gente usa quando a gente fala de sentimentos, opiniões, sentidos corporais e posses. Para falar de situações permanentes, enfim, coisas rotineiras, como a gente disse semana passada, na semana anterior. E o contínuo para falar de coisas que acontecem no momento em que falamos, ou coisas que acontecem por um tempo curto, tá bom? Agora vamos às atividades. Eu tenho 4 atividades para vocês, sendo 2 delas opcionais. A atividade número 1, você pode pegar, encontrar um filme curto que pode falar sobre qualquer assunto e colocar a legenda em inglês. Tente perceber como eles usam a gramática. Ou você pode acompanhar a música pela letra em inglês e ver a construção. Se você quiser se botar um pouquinho mais de risco, no filme você pode colocar o áudio em inglês. Aí você também treina o seu listening. Bom, para atividade obrigatória, uma pesquisa cultural. Escolha um país que fale inglês. Pode ser qualquer país, mas é obrigatório que ele fale inglês como língua oficial. E pesquise sobre a cultura, feriados, datas comemorativas, história do país, climas e tradições. Por que a gente precisa saber disso? Precisamos entender um pouco da língua, sobre a língua, no contexto que ela se aplica. Ou seja, se a gente pesquisar um pouco sobre a história do país, a gente vai saber como aquela língua foi para ali. Por exemplo, há países na África que eles falam francês, porque lá foi colonizado pela França. Como o Brasil. O Brasil fala português porque Portugal colonizou aqui e foi uma potência mais forte que o espanhol, certo?
Então vamos pensar um pouco nisso. A cultura do local também é muito importante para a gente falar sobre viagens. E semana que vem estaremos fazendo atividades sobre isso. Agora, treinar. Vamos treinar a nossa pronúncia. Bom, fale um pouco sobre a sua pesquisa em inglês. Tente conectar com as aulas anteriores e responda as perguntas. Não precisa ser uma descrição em áudio muito complexa ou muito longa. Tenta fazer, óbvio, a atividade, mas da forma que você conseguir. Não tem problema. A gente só precisa treinar, tá bom? A pronúncia, a escrita, a escuta, tudo. É um ambiente muito rico a gente estar treinando tudo ao mesmo tempo, tá bom? Mas você pode fazer descrições curtas sem problema nenhum. Baby steps. Uma outra atividade opcional é você tentar treinar com os jogos indicados que estão na descrição. Por exemplo, há jogos, todos são de gramática, mas há jogos de present continuous, present simple e outros tempos verbais, que também são interessantes para as próximas aulas. Então, você pode aprender e se divertir um pouco. Pode ser com os jogos, ou você pode, como eu já disse desde o começo do curso, colocar dentro da sua rotina, assistir filmes, vídeos, enfim, outras coisas da sua rotina em inglês. Isso vai te ajudar muito a absorver e fazer uma imersão na língua. Faça o que te fizer confortável, tá bom? E that's all, folks. Então, espero que vocês consigam ter uma semana muito equilibrada e boa. E a gente se vê aqui semana que vem, tá bom? Milhões de beijos e até mais!